Olá, família Conexão Inteligente, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui, eu e Sérgio, pedindo licença para entrar na sua casa para mais um sábado maravilhoso. E o tema hoje é Seja Exemplo. Mas antes de falar que Seja Exemplo, esse tema bastante desafiador, a gente vai falar da semana passada, né? O que a gente colocou de filme? O que era o filme? A gente vai falar de uma maneira bem rápida, eu vou até colocar, vamos dar uma sugestão aqui, né? A gente vai colocar uma enquete no nosso Insta, então na hora que finalizar o programa, você vai lá e você marca, vota, comenta o que você achou do filme que a gente indicou, que foi Namorada de Aluguel, e o livro que a gente passou, que foi Cérebro Adolescente. Então a gente indicou para vocês, quem perdeu, volta lá no programa de sábado passado e assista, que são dicas valiosíssimas para você e sua família. E como o Sérgio falou, hoje vamos conversar sobre um assunto delicado, desafiador, mas possível, que é o quê? Seja exemplo. Mas o que quer dizer seja exemplo, Sérgio? Ser exemplo é você procurar fazer as coisas certas e para que os seus filhos ou quem está perto de você, funcionários, vejam aquilo que você está fazendo para imitarem de maneira positiva, né? Mas ser exemplo é muito desafiador. A gente, antes de elaborar esse tema para passar para vocês, a gente deu uma pesquisada e é um tema bem pouco abordado. O pessoal não gosta muito desse tema, não. É um tema meio desconfortável, porque é muito mais fácil você fazer o que eu digo do que fazer o que eu faço, né? Exatamente. É muito mais fácil, porque ser exemplo, para mim ser exemplo para minha família, né, para os meus colaboradores, para aquelas pessoas com quais eu convivo, eu preciso me analisar, eu preciso me perceber. Exemplo, como é que eu vou ensinar os meus filhos que eles precisam fazer uma atividade física se eu não for um exemplo para eles, né? Como que eu vou mostrar para os meus filhos e ensiná-los que eles precisam se alimentar bem, comer verdura, fruta? Quem aí na sua casa não tem dificuldade de oferecer, hein, Sérgio, um tomate para o filho, comer uma cenoura? Você lembra como é que a gente fazia com as meninas? Ah, lembro. Era muito legal, porque nossas filhas aprenderam a comer verdura com o lúdico. Eu criava histórias, por exemplo, beterraba. Tinham que mostrar a língua. Não fica muito engraçado no almoço, não, mas era trazer o lúdico para a meninada, né? Quando era cebola, né? Cebola nem toda criança gosta, então tinha o croque-croque, elas desciam da cadeira delas e vinham até meu ouvido mastigar a cenoura, e eu contava histórias também, era muito legal. E aí veio uma coisa importante, almoçar em família, como é importante, né? Tem estudos hoje que falam muito disso, né? O que acontece se almoça em família, se isso é um hábito? Essa questão da refeição, a gente até já comentou em alguns programas passados, né, falando sobre a importância de se fazer pelo menos uma refeição ao dia com os nossos filhos, com a família como um todo. Evitar aqueles assuntos mais polêmicos, né, que o esposo e a esposa às vezes precisam acertar alguns detalhes, conversar sobre alguns temas. Deixa para conversar só vocês dois e trazer os filhos para perto. Então, alguns estudos já mostram que crianças que fazem pelo menos uma refeição ao dia com os pais, eles têm um desempenho melhor na escola, eles crescem com uma autoestima melhor, então vai trazer muitos benefícios para eles e para a família como um todo. Então olha a importância. E aí alguns pais, algumas mães falam, mas eu não tenho tempo, eu não posso, eu saio de manhã e volto, né, à noite. Que não seja o almoço, que seja o jantar. Se não for todos os dias, pelo menos priorize aí a maior parte do tempo na semana que você consiga, que faça um esforço, porque ser exemplo exige esforço, não exige, Sérgio? Com certeza. E que tal fazer uma refeição, essa refeição que você faz em família, que seja uma só, independente se na hora do almoço ou na janta, ou até mesmo no café da manhã, se for possível, fazer uma oração agradecendo ao alimento que é colocado em sua mesa. E aí você começa a conectar teu filho com o aspecto divino, né? Com a religiosidade, com a espiritualidade. Tudo isso é muito importante. Acontece em muitas famílias, né? Os pais levam os filhos para a catequese, para a escolinha dominical, e os filhos não veem os pais irem à igreja. E aí como é que fica o exemplo? Se a espiritualidade é importante para os seus filhos e você entende tanto que você leva eles para a igreja, por que o pai e a mãe não estão juntos? Então os nossos filhos, eles estão nos observando o tempo inteiro. E como é difícil nós nos policiarmos
até na questão do linguajar, né? Os palavrões, né, Sérgio? É interessante falar disso. Eu tenho uma história bem interessante para vocês sobre palavrão. Lá em casa ninguém fala palavrão. Ninguém, com exceção minha, quando dou uma tropeçada ou estou muito nervoso. Às vezes, muito raramente, o que sou imediatamente repreendido por minha esposa e minhas filhas, que elas não falam palavrões. É incrível, gente. Quem convive com nossas filhas sabe disso. Elas não falam palavrões. E eu, desde pequeno, eu tinha mania de falar um palavrão que eu não vou repetir aqui. Era P, pontinho, pontinho, né? E eu nem sabia o que significava. A gente ia para um campinho, na casa do meu avô, e todo mundo jogando bola lá, e eu, agoniado de fazer meu gol, gritava, passa essa bola, pip! E aí meu avô ficava extremamente irritado, saía lá de dentro da casa e me expulsava do campinho e da casa dele. Eu ficava bravo e não entendia muito por que isso acontecia, porque eu nem sabia o significado do palavrão. Então, assim, mas é muito importante você não falar palavrão. A gente vê tanta gente com tanta sabedoria na TV ou mesmo no YouTube e tal, que fala a cada 10 palavras, metade são palavrões. E aí você, dentro de uma visão quântica, você rasga a teia do universo da bondade. Se Deus é amor, o que você faz cada vez que você repete uma palavra de baixo calão, né? E por quê? E se você está sendo exemplo, se você é uma pessoa que tem milhares de pessoas que estão te seguindo, então que tal falar um pouco menos de palavrão ou nem sequer falar? Então, é o que eu falo, é desafiador, porque você precisa o tempo todo estar se percebendo, o tempo todo se percebendo. Tem até uma história que eu acredito que o Sérgio vai querer contar, de um episódio que aconteceu em uma viagem que a gente fez, e para vocês perceberem, assim, a gente, igual eu já falei, a gente vem aqui, a gente não vem falar de teoria, a gente não vem contar história bonita, nós contamos da vida real, né? E eu e Sérgio, quando eu falo que precisamos nos policiar, é porque nós também, diariamente, precisamos nos policiar para ser esse exemplo, né? Então tem uma história que você vai contar, né, Sérgio, que a gente nem se atentou, e aí nossas filhas puxaram a orelhinha da gente, especialmente do pai. Conta aí, Sérgio, a história. Gente, é sobre a mentira, né? A questão do exemplo da mentira. A gente vê muitos pais dizendo para o filho, não minta, não pode mentir. E aí você vê a todo tempo o pai soltando uma mentirinha, né? Seja, não pode mentir. Aí alguém bate na porta, fala que eu não tô. Alguém liga, diz que eu tô ocupado. E o filho fica só captando aquilo. E a história que eu tenho para contar para vocês é muito interessante. A gente estava acabando as férias, íamos fazer uma conexão de Porto Alegre para Brasília, se não me engano, né? Sim. E aí nosso voo ainda tinha algum tempo. Não era muito tempo, e a gente decidiu jantar num shopping perto. Era em Porto Alegre isso. E fomos encontrar uma prima minha e o filho dela. Escolhemos um restaurante bem legal, o Outback. Vou fazer aqui uma propaganda aqui. O Outback, um restaurante que a gente gosta muito, mas a fila é enorme. E eles tinham um aparelhinho, parecia um celular menor, que acendia umas luzinhas vermelhas na hora que você era chamado. E quando eu vi aquela fila e vi o tempo da gente pegar a nossa conexão, eu fiquei muito preocupado. E fui conversar com a atendente. E minha prima também foi junto. E a atendente e tal, diz, olha, sinto muito, não posso fazer nada. Mas olhou para minha prima, que estava com excesso de peso, levemente, e perguntou, tem alguém que está grávido? Eu digo, olha, se você assim quiser, tem gente grávida no nosso grupo. E eu nem percebi que minha filha de 8 anos estava olhando a gente conversar. E a moça foi, riu e deixou a gente ir para a fila de prioridade. A gente teve um jantar maravilhoso, mas antes disso, quando a gente caminhava para a mesa, minha filha virou e disse, pai, o que o senhor disse para aquela moça na recepção? O senhor disse que minha tia está grávida? Aí, gente, eu gelei, porque a gente prima muito por isso em nossa casa, não mentir. E eu dei uma espichada, na verdade, ali, embora a moça entendeu que ela não estava grávida. Mas eis que aparece o filho da minha prima e diz assim, sabe de uma coisa? Quando eu crescer, eu vou namorar com uma menina gorda, porque eu vou poder furar todas as filas. Então, moral da história, o que a gente pode tirar dessa história?
Ó, seus filhos estão sempre te olhando, muito cuidado com o que você vai falar. O legal dessa história, o Sérgio não mentiu, né? Ele meio que concordou, então, mas foi uma mentira para nossa filha, né? Ela ficou espantada, ela olhou tipo assim, porque a gente ensina sempre através de conversas e do exemplo. Então, quando a gente estava de volta, que chegou no aeroporto, a gente foi conversar com as meninas. E aí o papai foi tentar entender, mesmo que elas argumentaram muito, tipo, não, pai ou mãe, né? Presta atenção. E nesse momento, é importante você mostrar que você também erra. Olha, o papai ali deu uma escorregada, né, Sérgio? O papai ali deu uma escorregada, não vai acontecer mais, a gente estava com pressa. Por mais que tenha alguma justificativa, que não foi justificativa, a gente mostrou também que somos vulneráveis e que a gente erra. Né? E aí, outra lição é, nunca pegue sua prima de mau humor e faça ela perceber que estão achando que ela está um pouco acima do peso. Dessa vez deu certo, mas não é bom fazer isso não, tá? É, a importância desse tema. Quando eu e Sérgio, a gente estava conversando sobre qual tema que a gente vai conversar, né? E algumas pessoas sugeriram alguns temas, e a questão de ser exemplo é igual a gente falou no começo, é desafiador. Porque hoje em dia a gente percebe muitas mentorias, a gente percebe muitos cursos que são vendidos, onde mentores estão te ensinando como acordar mais cedo, como conseguir emagrecer, como você alcançar os seus objetivos, né? Como você começar uma coisa, um projeto e concluir. Então tem muitos cursos falando sobre isso. Então começa o exercício dentro da sua casa, na sua paternidade, na sua maternidade. Se você começa a se perceber, opa, eu não estou me alimentando bem, e eu falando para os meus filhos, eu começo a me alimentar melhor. Opa, eu estou levando meu filho para o vôlei, para o futebol, para o Muay Thai, para a natação, e eu não faço atividade física, fico em casa deitado assistindo. Então, isso já vai ser uma excelente mentoria de você para você. Então, é uma maneira de se autoeducar. E isso é uma dica de psicanalista para você, viu? E eu quero fazer uma confissão aqui para vocês. Gente, eu não amo malhar. Minha esposa adora malhar. Para ela é assim... revigorante. Revigorante. Eu vou porque preciso, mas eu vou meio assim levado, né? Mas a gente faz Muay Thai, faz Pilates, já fizemos outras atividades. Sim. Vamos começar também na academia, né? O projeto do próximo ano. Próximo ano. Mas dizer que eu amo isso aí, não amo. Mas eu sei que é importante, eu sei que é necessário. E que eu preciso ser exemplo. Nós vamos ter as nossas falhas, né? Como a gente sempre conversa, eu e o Sérgio, a gente vem aqui mostrar para vocês a vida real. Então, essa questão de auto-observação é uma coisa que eu trabalho muito nos meus atendimentos. Se observe, se desafie e todos os dias amanheça sabendo que você vai enfrentar várias situações que vão te fazer se acomodar, né? Ficar ali na zona de conforto. E você precisa vencer isso primeiro, para poder ser exemplo. E quando nós resolvemos ser pais e mães, ter uma família, nós precisamos ter essa consciência, porque os nossos filhos estão nos observando. A questão da leitura, que a gente vai falar no próximo bloco, né? A gente está finalizando agora o bloco 1, e no próximo bloco, fique aí. Se estiver faltando alguém aí na sala, chama todo mundo, que nós vamos contar um pouquinho para vocês a questão do hábito da leitura. Nós vamos dar dicas de ouro para você ensinar seu filho a gostar de ler, viu? É isso aí, então não saia, chama todo mundo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Na curiosidade, a descoberta. Na dúvida, a mediação. Na inovação, novas formas de criar e conviver. E em todas as etapas, nossa família cuida da sua. E juntos construímos futuros de sucesso, pois nossa missão é guiar os passos de quem você ama rumo ao conhecimento. Aproveite condições especiais para seu filho aprender com qualidade. Colégio Santa Luzia, 40 anos de excelência na educação da sua família. Conheça um mundo de possibilidades para você. Bem-vindos à Elétrica Futura, um home center completo com tudo o que você precisa no seu dia a dia. São quase 30 mil produtos à sua disposição. Conheça também nossa loja virtual. Acesse eletricafutura.com.br e tenha milhares de ofertas na palma da sua mão com descontos exclusivos. Elétrica Futura, 23 anos iluminando o seu dia a dia.
Imperatriz agora tem um novo canal para você ficar por dentro de tudo o que acontece na região tocantina. A TV Meio Norte Imperatriz traz para você notícias e entretenimento com programação independente e muita interação. Sintonize no canal 19.1. Acompanhe nossa transmissão local e confira o que acontece e que vira notícia por aqui. Fique ligado com a gente. TV Meio Norte Imperatriz. A TV com a cara da cidade. Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos no nosso segundo bloco e a gente está falando aqui um tema muito interessante, ser exemplo. Você é exemplo na sua casa? Você é exemplo em quê? É muito difícil, é desafiador. E a gente está te convidando aqui para aprender um pouquinho sobre um exemplo muito legal que a gente deu para as nossas filhas sobre o hábito de leitura, que não foi fácil. Eu vou contar um pouquinho da minha história, já disse em outros programas. Eu tenho dislexia, uma dificuldade de aprendizagem que acontece na infância. Você acaba tendo uma aprendizagem tardia, você tem um pouco mais de dificuldade. Por exemplo, por que é, gente, que muito não tem N? Muito não deveria ter N? Eu achava quando criança, se é muito, deveria ter N. E não tinha. E eu errei muito essa palavra. Então, como é que eu virei de uma pessoa dislexa que não sabia ler, fui aprender a ler com 8, quase 9 anos de idade, e me tornei um exímio leitor, né? A gente lia muito. Eu gosto tanto de ler, que até quando a gente viaja, eu gosto de ouvir audiolivro. A gente vai no carro e ouve audiolivro. E eu tenho uma história para contar aí. A gente estava de férias e ia escutando 1808. É a vinda da família real para o Brasil, se eu não me engano. E fantástico o livro. E estava escutando esse livro no carro. E o que é que aconteceu, amor? Ah, você vai contar essa história mesmo? Tá vendo como é que as coisas são? Então vamos lá, vamos contar essa história. A questão do hábito da leitura, na minha casa não era muito hábito, né? Eu não fui ensinada e eu cresci sem gostar muito de livros. Quando na escola passavam aqueles livros que você tem que ler, né? Literatura, aí passava um livro para você fazer uma prova, eu sempre tinha tempo no último dia, então eu ia ler um resumo, ia ler as últimas páginas e só Deus sabe como é que eu fazia essas provas. Então não era uma prioridade, né, na minha casa a leitura, não era. E aí eu cresci com eu não tenho dislexia como o Sérgio tem, mas eu cresci com essa deficiência de não gostar de ler. E nem por assuntos que eu gostava, tipo assim, que me interessasse, não lia. E aí me tornei mãe, e como ser exemplo dos filhos, nós estamos falando de exemplo, sem ler. Aí casei com um homem que ama leitura. Sérgio lê de 2, 3 livros por vez, né, de assuntos diferentes. E isso tem que ter uma capacidade, assim, intelectual, né, acima da média. E eu olhava para o Sérgio lendo, quando a gente não tinha filhos, eu falei, gente, que graça que tem. Foi quando em 2000 e alguma coisa, eu fiz uma pós durante um ano inteiro, né, indo a São Luís e voltando, dentro de um dos cursos da Febracis, onde eu me tornei coach, master coach, analista de perfil comportamental e comecei a mergulhar neste mundo de autoconhecimento e me encontrei com a leitura, né? Assim, até um beijo, Lia, lá da Febracis de São Luís, que é uma grande inspiração para a gente como profissional, como mãe, como esposa. E foi lá onde eu me conheci, soube quem eu era, do que eu gostava e comecei a me interessar por leitura. Então hoje, desde esse tempo para cá, eu amo ler. E o que acontece? As nossas meninas começaram, já viam o Sérgio lendo, né? Pai super leitor, e a mãe começou a ler também. Mas elas desde pequenininho, como é que a gente fez, Sérgio, né? Muitas pessoas perguntam pra gente, mas quando começaram a introduzir a leitura para os filhos, como é que a gente fez? Eu quero antes mandar um grande abraço pro Fábio, esposo da Lia. Eles coordenam a Febracis de São Luís. E lá que a Elisa ficou apaixonada por começar a ler, entender tudo sobre o coach. Aqui, gente, eu quero fazer um adendo que tem no Brasil muito preconceito sobre o coach, por desinformação. Nos Estados Unidos, a maior potência do mundo, muita gente tem coach. Quase todo mundo, empresário de sucesso, tem um coach por trás. Michael Phelps, que a gente já citou aqui em outros, tinha um coach por trás dele que ensinou muito do que ele sabe para ter essa mente dele se tornar um campeão de
melhor campeão de todos os tempos. Então, assim, um abração para Fábio e para Lia. E foi um prazer muito grande essa jornada da gente no conhecimento de coach. Outro dia até ouvi uma crítica sobre o coach e em algumas situações tem até razão, porque tem pessoas que às vezes vão 2 finais de semana em algum treinamento e já acham que já possuem um ferramental para fazer toda uma mudança na vida de outros e requer mais conhecimento. Um curso da Febracis completo, ele equivale claramente à melhor pós-graduação que você possa encontrar no Brasil. Você pode ter certeza. Vale muito a pena. Não para ser coach, às vezes, dos outros, que já é muito bom. Mas se você conseguir ser coach de você mesmo, é uma mudança muito radical, viu? O que eu estou querendo dizer aqui é que é excelente ser coach dos outros. Mas se você pegar esse conhecimento, essa bagagem que eles têm, para você ser de você mesmo, já é muito bom. Foi isso que eu fiz. E muita mudança aconteceu. A partir disso aí, eu comecei a estudar a questão do conhecimento humano, a psicanálise, fiz pós em neurociência, toda uma jornada de conhecimento para chegar até você aqui hoje, tá certo? E aí, como é que nossas filhas aprenderam a ler, né? Uhum. Essa é a questão que você me fez. Bom, a gente desde pequeno, elas ainda muito crianças, a gente levava o hábito da leitura para elas nos verem sendo exemplo. Nós líamos todas as noites para elas quando elas iam dormir. E aí, nas nossas viagens, a gente comprava revistinha, Turma da Mônica, mesmo Cebolinha falando trocado, né? Não interferia em nada. Elas começaram a ter gosto pelas revistinhas, depois nós fomos colocando novos livros. Antes teve a Bíblia para as crianças. É assim, na leitura do quarto, eu já até citei aqui, a gente lia a Bíblia para crianças. Elas olhavam as figurinhas e nas nossas viagens, as revistinhas de Turma da Mônica, da Disney também. A Disney nos seus bons tempos, né, com muita coisa legal. E depois a gente começou a introduzir umas leituras que tinham poucas figuras com mais texto, né? Qual era a leitura com pouca figura com mais texto? A gente saiu dos gibis para um diário de banana. E foi uma transição que a gente teve que trabalhar, porque não é fácil você sair de um gibi cheio de figurinha para um livro que tem poucas figuras e mas tal. Mas que o tema também e os assuntos são muito divertidos e começa a estimular mais a sua criatividade, né? Com certeza. E aí, gente, qual é a pegada? O que é que a gente fazia? Nós começamos a incentivar nossas filhas a lerem cada vez mais. Mas a gente lá em casa, e aqui é tudo real, tá? Quem nos conhece sabe disso. A gente nunca gostou de vincular a mesada, que a gente vai falar agora, com atividades de casa ou da escola. Tirou nota boa tem que ser comemorada. Pode ter certeza. Tem gente que fala que não é mais que obrigação, mas tem que ser comemorado. A gente sempre fez muito isso e vai fazer esses dias que nossa filha está cheia de 10. Né? Então, assim, a gente começou a dar mesada. Sabe qual foi a sacação? A gente atribuiu a mesada a quantidade de leitura que elas fizessem extra-escola. Porque estudar também é uma obrigação delas. As tarefas de casa, que lá em casa todo mundo tem que fazer em casa, também é obrigação delas. A gente não remunera isso. A gente sabe que tem pais que remuneram, mas a gente nunca gostou muito dessa pegada de remuneração. Então a gente resolveu remunerar a leitura de livros. E como é que isso era feito? Nos sábados, nos nossos almoços, né, amor? Sim. Como é que a gente fazia? Elas, quando terminavam uma leitura, né, tinha aquele livro, e aí leram, pai, é minha mesada, né, eu já terminei aquela leitura que o senhor passou, tá. E aí a gente sentava todo sábado, liam na semana e no sábado a gente se reunia. E a gente pedia para as meninas trazer o que elas aprenderam com aquela leitura. Não eram só resumos do livro, né? E aí já parte-se de aí você já percebe que juntou a família numa refeição, conversando sobre uma leitura, e os pais se mostrando interessados. Então não era, mãe, eu li, pega tanto, pai, já li, né, Sérgio?
pega tanto. Não, a gente ouvia o que aquele livro continha, né? A gente já fazia uma triagem dos livros que o Sérgio falou, foi de degrauzinho em degrauzinho, dependendo, né, conforme foi aumentando a idade das meninas, a gente foi aumentando o nível da leitura. Tanto que muitos livros que eu indico para os meus atendentes, né, tanto na psicanálise como nos processos de coach, de análise de perfil comportamental, os livros que a gente traz para vocês, né, muitos deles as meninas já leram. Né? Tem uns livros muito legais para adolescente, como O Cavaleiro Preso na Armadura. Então as meninas elas foram lendo. Então a gente sempre deixava, escolhe um livro e a gente escolhe um outro livro, a gente ia intercalando. Então elas sentavam, na hora do almoço a gente discutia e elas traziam e a gente ouvia atentamente o que aquele livro trouxe de conhecimento para as meninas. Aí sim, né, Sérgio? Aí tinha mesada, né? E aí começaram a ler tanto, que a mesada foi ficando interessante aí, né? Mas é um tema para a gente aprofundar num outro programa, né? Não, e vale dizer também um pequeno detalhe que não precisamos mais vincular a leitura à mesada, porque tornou-se um hábito. Então as meninas elas já gostam de ler há muito tempo, né? Júlia com 19 e a Bia com 14 anos já virou um hábito. Então não estamos mais vinculando a mesada à leitura, já é a outras situações. E a gente tem uma parábola para passar agora. Mas antes, a gente continuou incentivando tanto que a partir dos 12 anos, nossas filhas começaram a ler inglês. Sim. E a pegada do inglês, vou ficar devendo para passar para eles outro dia, como é que eu dei uma dica muito forte para minhas filhas aprenderem a estudar inglês e aprender inglês a partir dos 12 anos. Hoje elas já estão fazendo outra língua, qual é? Terceira língua, né? Francês. E hoje está corrida, a gente vai para a parábola. Parábola, a Casa dos Mil Espelhos. Tempos atrás, em um distante pequeno vilarejo, havia um lugar conhecido como Casa dos Mil Espelhos. Um pequeno e feliz cãozinho soube do tal lugar e decidiu ir visitá-lo. Lá chegando, saltitou feliz escada acima, até a entrada da casa. Olhou através da porta de entrada, com suas orelhinhas bem levantadas e a cauda balançando tão rapidamente quanto podia. Para sua grande surpresa, deparou-se com outros 1000 pequenos e felizes cachorrinhos, todos com as caudas balançando tão rapidamente quanto a dele. O cãozinho abriu um enorme sorriso, e foi quando foi correspondido com 1000 enormes sorrisos. Quando saiu da casa, ele pensou: que lugar maravilhoso, voltarei sempre um montão de vezes. Neste mesmo vilarejo, um outro pequeno cãozinho, que não era tão feliz quanto o primeiro, também decidiu visitar a Casa dos Mil Espelhos. Escalou lentamente as escadas e olhou através da porta. Quando viu 1000 olhares hostis de cachorros que o olhavam fixamente, rosnou, mostrou os dentes e ficou horrorizado ao ver 1000 cães rosnando e mostrando os dentes para ele. Quando saiu, pensou: que lugar horrível, nunca mais volto aqui. Todos os rostos no mundo são espelhos. Que tipo de reflexo você vê nos rostos das pessoas que encontra? E aí, gostaram da parábola? Vocês viram que é a parábola dos 1000 espelhos, né? E o que ela nos conta, Sérgio? A vida é muito do que a gente olha, muito de como a gente olha para a vida. Se você sorrir para a vida vai sorrir para você. Se você sempre trata a vida com rancor, a vida vai te devolver isso de volta. Então é essa pegada da parábola dos 1000 espelhos. Eu achei muito interessante, né, Sérgio, escolher essa parábola e eu estava montando, achei ela muito interessante. E aí eu vou deixar um desafio em cima dessa parábola que você assistiu, viu, mamãe, papai? Tentem fazer o exercício de amanhã, quando você acordar, não reclamar. Não reclama de nada. Sorria para a vida. Ah, Elisa, mas você não sabe como é que está a minha vida? Não vamos falar disso hoje. Não reclame. Passe 24 horas do seu dia sem reclamar e veja o que acontece. E manda pra gente. Escreve lá e diga o que aconteceu na sua vida. Pode ter certeza que é um excelente exercício, viu? E se a gente está te pedindo isso, é porque a gente faz também, viu? E não é fácil, não. Tente aí passar um dia sem você reclamar de nada. E vai ter dica de livro hoje? Tem dica de livro hoje? E dica de filme também? Tem. A gente já está chegando no finalzinho do bloco e vamos dar a dica de livro de hoje? Qual o livro que a gente vai indicar hoje? E esse aqui todos vocês precisam ler, gente. A gente sempre assim comenta, fala, indica, mas essa é leitura obrigatória. E como vocês estão vendo aí, o livro hoje é do Paulo Vieira, nosso coach, né, nosso mentor,
e o poder da autorresponsabilidade. Lembra que a gente falou lá no primeiro bloco de se observar para poder ser exemplo dos nossos filhos? Então, esse livro, ele é pequenininho, mas ele chega assim, chegando na sua vida. Então, leia. Esse aqui é leitura obrigatória. É um livro impactante e pequenininho, gente. Vamos começar por ele. Vamos começar a ler. Leiam, é muito bom. E o filme, Sérgio? O filme é de porta em porta. É um filme lindo, de um cara que tinha tudo para reclamar da vida. De um cara que tinha tudo para olhar para o espelho e só se queixar. E ele é um exemplo de como você pode virar o jogo, mesmo você tendo dificuldades a serem vencidas na vida. Vale a pena você ver. Então fica essas duas dicas para vocês e eu vou lembrar que ao término deste programa eu vou colocar uma enquete e aí você vai lá votar, colocar sua opinião, dizer o que achou sobre as leituras e o livro de semana passada, combinado? E mais uma vez, lembrando, se tiverem sugestões, crítica, algum tema que você quer que a gente traga e aborde aqui para a sua família, para o enriquecimento da sua família, manda pra gente. Tem um linkzinho lá no nosso Insta, @conexão_inteligente. Você fala com a gente diretamente no WhatsApp. E não saiam daí, que a gente volta já já, e trazendo um casal fantástico aqui, que para nós são um exemplo de pessoas, batalhadores, vencedores. Vale a pena vocês escutarem um pouquinho dessa história dessa turma que está há 40 anos trazendo a educação para a nossa cidade. Um abraço. Então, até daqui a pouquinho com convidados. Imperatriz agora tem um novo canal para você ficar por dentro de tudo o que acontece na região tocantina. A TV Meio Norte Imperatriz traz para você notícias e entretenimento com programação independente e muita interação. Sintonize no canal 19.1. Acompanhe nossa transmissão local e confira o que acontece e que vira notícia por aqui. Fique ligado com a gente. TV Meio Norte Imperatriz. A TV com a cara da cidade. Conheça um mundo de possibilidades para você. Bem-vindos à Elétrica Futura, um home center completo com tudo que você precisa no seu dia a dia. São quase 30 mil produtos à sua disposição. Conheça também nossa loja virtual. Acesse eletricafutura.com.br e tenha milhares de ofertas na palma da sua mão com descontos exclusivos. Elétrica Futura, 23 anos iluminando o seu dia a dia. Na curiosidade, a descoberta. Na dúvida, a mediação. Na inovação, novas formas de criar e conviver. E em todas as etapas, nossa família cuida da sua. E juntos, construímos futuros de sucesso, pois nossa missão é guiar os passos de quem você ama rumo ao conhecimento. Aproveite condições especiais para seu filho aprender com qualidade. Colégio Santa Luzia, 40 anos de excelência na educação da sua família. Olá, tudo bom? Bem-vindo ao Conexão Inteligente. A gente está no terceiro bloco e estamos falando de novo de exemplo, né? Seja exemplo. E nada melhor do que trazer duas pessoas que a gente admira e gosta muito, empresários do ramo educacional de Imperatriz, Miriam Ribeiro e Alberto Ribeiro. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite. A gente não sabe se é exemplo, mas tem uma caminhada, uma longa caminhada aí. Obrigado por acreditar, e essa palavra exemplo ela é forte. É forte, né? Então, temos alguma história a contar. Nós temos hoje 45 anos de casados, né? E graças a Deus a gente vive bem. E 40 anos de Santa Luzia. Então, assim, e sempre caminhando juntos, né? Trabalhando e tal, construindo. E é desafiador, porque esposa e esposa trabalhar junto, a gente trabalha já em bons longos anos, né? Uhum. E a gente sabe que é difícil, porque às vezes o que acontece no trabalho vai para casa e vice-versa. Então tem que ter muita sabedoria para conduzir isso aí, né? E já são 40 anos, né? Nos conte um pouquinho aí de como é que foi, assim, esses 40 anos aí. Como é que foi o começo? Então, nós trabalhávamos no comércio, né? Eu era bancária e Alberto trabalhava no comércio. Mas aí, estudando, nós sempre acreditamos que o caminho era estudar. Então, aí, quando a gente terminou, nós formamos, né? Aí, tá bom, formamos, já tinha 2 filhas.
E aquilo era muito difícil porque você tinha que trabalhar e ainda continuava estudando e com as filhas pequenas. Eu falei, não, vamos dar um tempo nisso aqui, né? E eu sempre pensei em construir minha vida assim, casar, ter filhos, que eu sempre quis, mas também trabalhar, né? E eu passei assim, 6 meses só sendo mãe, dona de casa, mas eu achei que não era muito legal. Assim, eu falei, não vai dar certo esse negócio. E aí, Alberto? E nessa época, Alberto já era professor, ele já tinha formado, ele foi professor na Escola Técnica Amaral Raposo, trabalhou com Fiquene, né? Ele falou assim, não, vamos montar a escola, a gente já falava nisso, vamos montar a escola? Vamos. Então eu já tinha esse terreno lá no Santa Rita. Era naquele mesmo local? No mesmo local. Aí nós entendemos, vamos montar. Mas como montar? O que nós vamos fazer? Nós não tínhamos assim, um patrimônio nem tinha como pegar emprestado, né? Aí ele falou assim, aí ele falou assim, vamos vender a nossa casa. Aí nós vendemos a nossa casa de morada. Na época, assim, Imperatriz tinha muito dinheiro. Né? Porque isso nem todo mundo tem essa coragem de tomar essa decisão. É verdade. Um espírito empreendedor muito grande, né? Aí, sabe, estava assim um boom, assim, naquele momento, Imperatriz, 1980, final de 81, 82. Acho que era a época Serra Pelada. Serra Pelada. O dinheiro estava correndo em Imperatriz. Então, quem comprou a nossa casa naquela época, comprou dinheiro, ele levou um saco de dinheiro lá para casa. Ele não colocou no banco. Foi o Dolfinho, que ele tirou uma pedra de ouro na Serra Pelada, 19 quilos e pouco. Nossa, mas... E ele morava ali pelo Três Poderes, nossa casa era perto da maçonaria da Rua Lagoas, ele comprou à vista e levou o dinheiro, um saco de dinheiro, e entregou para nós lá. Aí, com esse dinheiro, nós construímos as primeiras salas de aulas, que eram só de tijolos e coberta de brasilite. São 5 salas. Nossa. Tudo geladinho, né? Tipo casa de chácara, bem rústica. Bem rústico mesmo, né? E na época eram quantos alunos, quando começou assim? Quando nós começamos só com os alunos de educação infantil, né? E até a quarta série. Mas aí eram pouquíssimos alunos, porque estava começando, num bairro muito pobre, novo, né? E tal. E tentamos também trabalhar à noite, né? Porque como eles tinham dificuldade de vir para o centro da cidade, então à noite tinha até, acho que mais alunos, né, Roberto? Posso até complementar. Naquela época, o filho do pobre normalmente estudava à noite. A grande maioria, não eram todos, mas a grande maioria estudava à noite. Por quê? Durante o dia ainda tinha-se o hábito dos filhos ajudar um pouco em casa, ou no trabalho, na oficina de bicicleta, na marcenaria. Em algum lugar ele ia ajudar o pai e ajudar a mãe também. Por isso também começamos com a escola noturna. Aí ficando um bom tempo ainda trabalhando à noite e tal. E depois a gente viu que não era muito legal, até porque era ensino fundamental, né? 6º, 7º, 8º ano. Né? Aí, eu não me lembro ainda o ano que nós ficamos só durante o dia. Aí passamos a trabalhar só durante o dia. Né? Mas foi assim. Ali foi a segunda escola a chegar naquela região ali, naquele bairro. Tinha uma escolinha que a gente nem sabia se existia, que o nome da escola era para ser Santa Rita, que era uma homenagem à minha avó e à minha irmã. E aí depois, quando eu fui montar a documentação, nós descobrimos que já existia uma escola Santa Rita no bairro. Né? Na Boca da Mata, aí eu falei assim, não, então nós vamos mudar. Aí eu fiquei, e agora? Eu falei, então vamos colocar Santa Luzia, que faz uma homenagem a Santa Luzia, que é a Santa Protetora dos Olhos, assim, uma mulher forte, determinada e tal, e ficou Santa Luzia. Olha só. Muito bom, muito interessante, né? E esse tempo todo, assim, de lidar com jovens, adolescentes, crianças, né? Começou desde do prézinho, já começou nas séries iniciais, né? Iniciais, como é que começou? Sim, nós começamos com as séries com alunos de 3 anos, 4 anos. Então, e aí depois a gente foi, como eu disse, a gente foi fazendo as séries seguintes, até chegar ao 3º ano do ensino médio. A última turma que só teve até o 9º ano, que na época era o 8º, não era 9º, foi a turma de Fabiana, né, que é a minha filha. A turma da Ariane já foi para o ensino médio. A Ariane já fez todo o ensino médio no Colégio Santa Luzia. Olha só. Aí a gente viu assim que chegava no 8º ano, a gente perdia aquela turma e também dificultava, e o aluno tinha que sair, tudo era longe ali. Aí eu falei, não, vamos colocar Se fossem 2 alunos, então, acabava um puxando o outro para outra escola, né? Que geralmente acontece, né? Isso. E como é que é
a gente tem falado muito aqui sobre o adolescente, né? Como é que era o adolescente daquela época do início da escola para o adolescente do dia de hoje? Quais eram os desafios antes e quais são os agora? Olha, mudou alguma coisa? Mudou. O que mudou? O que eu percebo, a grande mudança é o seguinte: naquele momento ali, nos anos 90, 2000, a escola era mais interessante, talvez, do que a casa dele. Por que era mais interessante? Porque terminava a escola tendo um pouco mais de tecnologias, pessoas que falavam coisas diferentes, que traziam coisas diferentes, certo? Hoje não. Hoje o aluno tem em casa o mundo na mão dele. Ele pode ver o que ele quiser, o filme que ele quiser, ele conversa, música, enfim. O que é bom e o que é ruim e o que é também, ruim. né? E como na escola o uso do celular é restrito, então para ele não é interessante, né? Então assim, termina ficando esse conflito. Ele quer ir para a escola, ele sabe que é importante, ele quer encontrar os amigos. Por outro lado, ele perde esse contato com as redes sociais que ele tanto ama. Então ele vive esse conflito. Aí o que é que nós precisamos? Nós precisamos disciplinar isso. Então o jovem de hoje, ele sabe da importância de estudar, né, o quanto é importante isso, né, valoriza, mas tem um conflito de jovem, que eu sou jovem, eu posso, e eu tenho todo o tempo do mundo, eu posso, né, depois eu faço, depois eu vou. Agora eu vou fazer outra pergunta, talvez um pouco mais saia justa. Né? E os pais? Os pais de ontem com os pais de hoje? Que produto aluno, o pai, adolescente, o pai entregava há, sei lá, 40 anos. 25 anos atrás? E qual pessoa o pai entrega e a mãe entregam agora para vocês? Os desafios são maiores? Como é que são maiores. O pai de hoje é o filho de uma geração que teve muitas privações, assim, que foi, digamos assim, que os pais foram muito rígidos. Aí o que ocorre hoje? Ele fala assim, não, mas meu filho eu quero assim. Aí o que ocorre? Se por um lado essa geração foi podada de muitas coisas, agora ele vai achar que não, ele dá tudo. E não é assim. Você tem que equilibrar. Então, assim, os pais valorizavam a escola e chegava, inclusive, tá aqui, faça o que você quiser, como se pudesse fazer tudo com aquele... uma coisa assim meio, né? Beleza. Aí o de hoje diz, se você falar um pouquinho mais alto com o filho, aí já vem... O pai. Já dá bronca. Então, já dá bronca. De lugar dá bronca, né? Exato. Não, meu filho tem que sentar aqui. Então, assim, preciso haver equilíbrio e respeito. O pai ter o respeito como pai, o professor como professor, o aluno como aluno, e saber cada um ter o seu lugar. Mas hoje, infelizmente, muitas vezes, as crianças são colocadas como um reizinho. E criança que manda, será que a criança tem condições de mandar? Será que a criança tem conhecimento suficiente e responsabilidade para saber o que quer, onde está, como fazer? Então, essa é a nossa grande dificuldade, né? É muito difícil você lidar com alguém que acha que, mesmo com uma idade tão pouca, acha que deve ditar as normas. A gente até falou no sábado passado, no último programa, que eles são os reis da casa, né? Porque os pais foram criados de maneira autoritária e agora saíram do 8 para 88, então eles deixam de respeitar os pais porque são os reis e chegam na sala de aula, eles também não respeitam o professor, eles querem continuar serem tratados como reizinhos pelo professor. Exatamente. E acaba acontecendo tanta coisa como a gente tem visto hoje em dia, né? Posso complementar bem aqui uma parte, que essa parte é mais interessante pelo seguinte: tem o pai, principalmente na escola particular e também na pública. A pública o pai diz que é nossa. O dinheiro é nosso, né? E na particular, na privada, no ensino privado, o pai diz, eu estou pagando, você pode tudo. E ele pode receber o bom e o que for melhor. Mas para o ensino e para a educação e a disciplina. Não, vamos dizer assim, as outras coisas que não são boas. Isso, exatamente. A educação mudou muito para se adaptar a essa nova clientela, digamos assim, né? Antigamente
havia uma rigidez muito grande, o professor poderia, até há muito tempo atrás, tinha a tal da palmatória, né? Passei por ele. Passou por ele, Miriam? Passei. Conta um pouquinho pra gente isso aí, eu não sabia. Era muito interessante. Então, assim, claro que o professor não dava bolo no aluno assim, aleatoriamente, não era assim. Mas ele promovia o que ele chamava de argumento. O que era argumento? Você estudava a semana inteira e fazia uma competição no sábado, e quem errava apanhava de quem sabia. Então, assim, ele sentava aqui, ele era, nossa senhora, o cara era autoridade. Ele sentava aqui na cadeira e a gente ficava na frente dele, assim, feito uma meia-lua, assim, né? Aí ele perguntava assim, quem ficava aqui na ponta, diga, Miriam, quanto é 8 vezes 8? Aí se eu dissesse 8 vezes 8, ele já passava para o outro, não podia repetir. Eu já tinha que responder na lata, assim. Aí ele passava, fulano, quem pegava lá na frente que acertou, batia em todos esses aqui. Quem passaram a vez. Quem passou a vez, entendeu? E eu andei pegando uns bolos uma vez. Eu falei, aquele negócio não dá para mim não, eu vou ter que estudar. Eu sei que daí para frente eu estudava, eu não... Né? E um dia eu lembro, marcou, porque na terceira série, eu dei 42 bolos nesse dia. E o menino zangou comigo. E aí nós tínhamos uma faixa etária diferente. Ele dizia assim, eu vou rachar a tua mão. Né? Porque você dava a mão e ele batia com a força que ele tinha. Sim. Né? Uhum. Aí eu falei, quando é que tu vai fazer isso? Porque nunca mais tu vai me dar um bolo. Não errou mais. Mas aconteciam essas coisas, né? E às vezes o próprio professor dava um bolo, quando ele falava com o aluno, vem cá, me dê a mão. Aí o aluno dava. Por medo, às vezes o aluno tinha que puxar e batia aqui, machucava, né? Então, assim, passei por isso. Não tenho trauma nenhum por conta disso. Mas existiram muitas coisas ruins. Por conta de existir essas ruins, esses erros, é que hoje a gente não pode, às vezes, nem olhar direito para o aluno, isso. Né? Então é onde eu digo que tem que haver equilíbrio, jamais bater numa criança, isso não é educação, bater, né? Não vale a pena. Por outro lado, o respeito é tudo. Sempre os extremos são ruins, né? A gente saiu disso, de uma coisa muito autoritária para uma permissividade imensa, e os pais são um pouco cúmplices nisso, né? Alberto, eu me lembro que cada um de nós tinha um estilete desse tamanho para apontar lápis. Morro de medo. Uma faquinha, aquela faquinha Sim. que você pegava no mercadinho, uma faquinha que tem um cabinho de madeira. Todo mundo tinha uma faquinha daquela. Às vezes no recreio, no intervalo, a gente brigava, jogando bola, alguma coisa, mas tinha uma consciência que ninguém ia pegar uma faca, tinha um respeito, tinha um código de conduta, que ninguém ia pegar uma faca daquela para a faca poderia ser usada para descascar uma laranja, porque a laranja não era descascada na época, quem vendia, né? Vendia normal. E era o lanche que a gente tinha. E era o lanche que às vezes tinha, era uma laranja, uma banana. Não, era engraçado, porque o lanche que a gente levava melancia, banana, manga, goiaba, entendeu? O lanche da gente era esse, hoje meninos não querem não. E hoje, como é que tá o que são esses 40 anos da Escola Santa Luzia? O nome do grupo são 3 escolas, né? 4, não é? 4 escolas, é o maior grupo educacional hoje de Imperatriz. E o grupo é Luz Educação. Luz Educação. Sim. E estão planejando aí uma comemoração muito grande aí. O que vai acontecer nesses 40 anos aí? O que vocês estão planejando? Olha, a gente antes de começar, vamos dar uma olhada nisso aqui. Ah, que legal. Olha só o que é essa, onde é que arranjaram. Olha só. Olha o começo, gente. Olha aí, o ginásio. O ginásio, já tinha ginásio. Essa turma aí, ó. Olha lá. Essa turma aí, quando chegou. Essa turma aí, ó. Você não apresentando o ônibus na Expo Inter. O primeiro ônibus que chegou, Uau. Aí foi a educação infantil que foi lá, mudou para minha casa, tirei a casa, saí da casa e passei para educação infantil. Você morava lá perto, então a casa foi cedendo um lugar para a escola, né? Foi. Aí já tá uma estrutura boa, né? Onde era o portão da entrada, hoje era a entrada da nossa casa. Olha só aí a turma. Muito legal. Né? Isso aí já tem um tempinho, né? Tem, olha aí. Olha só, como é que essa turma não tá hoje, né? Como aluno. Olha a Denise. A Denise tá aí como aluno, né? Gente! Quantos alunos já passaram? Vocês têm ideia mais ou menos de quantas vidas vocês impactaram aí? Muita gente, né? As árvores da pequenininha, né? Então, assim, é muito interessante que a gente vê, assim, se olhar para uma árvore dessas, eu plantei isso aqui, né?
É muito legal. A gente fez o nome Com flores. Com a própria planta, com as flores. Muito bom. Bem interessante, né? E aí, o que vocês estão, qual é a pegada para esses 40 anos? Que eu interrompi vocês um pouco. Então, que vai acontecer? nós sempre valorizamos muito, eu acho até que dá para as pessoas perceber isso, o esporte e disciplina, né? Então, esse ano nós vamos trabalhar um pouco, trazer um pouco os ex-alunos para comemorar com a gente no esporte, né? Nós vamos, agora essa semana que vem, a gente vai recepcionar os alunos que se inscreveram para jogar lá na quadra, conversar com os outros, trazer... Café da manhã no praia. Pais de família, tem algum avô? Deve ter um Tem. ou dois avós no meio dessa história, né? E eles estão muito empolgados com esses jogos, porque a nossa escola, ela sempre valorizou o esporte, investiu, e o Santa Luzia é bicampeão, não é bicampeão não, campeão brasileiro de voleibol e vice-campeão sul-americano de voleibol. Não tem quem diga, né? Porque é uma escola do interior grande, né? e tal. É campeão de xadrez, de futsal, enfim, tudo que você possa imaginar, né? Esses meninos já conquistaram. E isso é muito legal, a gente reviver isso com esses que são pais de alunos, outros que moram fora, né? E que estão vindo para comemorar com a gente esses 40 anos. Na verdade, a escola, ela traz assim, tudo aquilo que há de melhor para o futuro de uma criança. Seja a convivência saudável, o esporte, e claro que a aprendizagem, o estudo, que é o que leva você para um outro patamar de vida, né? O esporte, pode dizer assim, que é aquilo que traz o verdadeiro respeito, onde o aluno, o jovem, o adolescente, até a criança aprende a respeitar o outro, do verdadeiro espírito do respeito, que é respeitar pelo que ele é. E não respeitar de ter medo, que hoje você diz, respeita alguém porque tem medo da autoridade. Não é esse respeito. O respeito porque ele é igual a ele, sabe jogar igual a ele e é um ser humano igual ao outro. Respeita pela igualdade de direito e de fato. Esse que é o respeito interessante. O esporte ensina muito. E o esporte proporciona muito esse respeito. Verdade. Dentro do seu cotidiano, né? E ajuda no trabalho em grupo. Hoje nós sabemos que é muito importante saber trabalhar em grupo. É disciplina. É disciplina. Então, sim, a gente está nessa pegada de comemorar esses 40 anos, juntamente com os alunos atuais, fazendo a Copa Santa Luzia. Aí na Copa Santa Luzia, nós realizamos convidando alunos de Balsas, Açailândia, São Luís, enfim. Aí vamos trazer novamente equipes de São Luís, de Balsas, de Açailândia, para comemorar com a gente esses 40 anos. Que legal. E a 30ª Copa. 30ª Copa. Vocês viram como foi rápido? Nosso tempo já está acabando. Pois é. E a gente gostaria que Passa vocês deixassem cada um uma palavra final para todos os alunos que vocês tiveram. Nossas filhas estudam lá. Que legal. A Julinha já concluiu, está fazendo medicina, né? Estudou lá também. Então, é um orgulho para a gente hoje encontrar ou reencontrar os ex-alunos, porque são pessoas que conviveram com a gente 10 anos, 8 anos, 12 anos, e saber que hoje é um profissional que está se profissionalizando, está na faculdade, está feliz com aquilo que está fazendo, então é muito, muito gratificante. Assim, eu digo que não é fácil trabalhar com educação, com escola. Por outro lado, é gratificante porque você, de certa forma, você contribui para o crescimento daquela pessoa, para a realização do sonho daquele jovem. Então, isso é muito gratificante. Às vezes eu fico olhando a pessoa, meu Deus, que coisa mais linda. Assim, às vezes a pessoa chega e fala comigo, eu nem lembro que era uma adolescente, aí ele, não, eu sou fulano, eu sou delegado, sou advogado, sou médico e tal. Aí eu, meu Deus, que bacana, que coisa linda, né? Essa semana mesmo aconteceu, né? Então, eu sou muito grata, nós somos gratos à Imperatriz, porque como muitas pessoas que chegaram aqui para procurar um emprego, procurando uma vida melhor do interior do Maranhão, e aqui nós estudamos, aqui nós formamos uma família, nos casamos aqui em Imperatriz, formamos a nossa família e trabalhamos. E estamos aí com a nossa empresa de educação, que é muito orgulho para nós, e contribuindo para o crescimento de nossa cidade e, por que não dizer, de nosso país. Então, muito obrigada, Imperatriz, né, por tudo que tem nos proporcionado, e nós vamos continuar lutando para oferecer aquilo que há de melhor em educação para a nossa cidade. Dizer para nossos alunos que sejam todos bem-vindos de volta, né? Feliz ao filho que volta à casa do pai. E vai ser muito gratificante a gente receber eles na escola. Os filhos deles também, com certeza, virão junto com os pais, que a maioria hoje já são pais.
e às vezes até avós, já tem alguns que já são até avô. E isso é muito gratificante, a gente receber, como nós costumamos chamar, a família Santa Luzia, reunindo novamente, começando com esse café da manhã, que vai ser agora na próxima semana, para fazer esse bom dia, né, esse bem-vindos, né, com um café da manhã. E dia 11 a gente começa com a Copa Santa Luzia, para recepcionar todos os nossos ex-alunos e os atuais também, né? Claro, muito legal. Pois é, o Conexão Inteligente agradece a presença de vocês, muito obrigado por terem vindo e sucesso e mais 40 anos aí de vitórias aí, tá bom? E nós que agradecemos, né? Que agradecemos e parabenizamos pela ideia. A ideia é excelente, especialmente quando você fala de exemplo e fala de educação. Eu acho que tudo que nós pudermos falar de educação, de exemplo de família, vale muito a pena. E é isso aí, pessoal. Vocês viram aí um exemplo, né? Escola Santa Luzia, um grupo extraordinário e que vieram falar um pouquinho com a gente. Então, muito obrigada. E vocês que nos receberam aí na casa de vocês, até o próximo sábado. Na curiosidade, a descoberta. Na dúvida, a mediação. Na inovação, novas formas de criar e conviver. E em todas as etapas, nossa família cuida da sua. E juntos, construímos futuros de sucesso, pois nossa missão é guiar os passos de quem você ama rumo ao conhecimento. Aproveite condições especiais para seu filho aprender com qualidade. Colégio Santa Luzia, 40 anos de excelência na educação da sua família. Conheça um mundo de possibilidades para você. Bem-vindos à Elétrica Futura, um home center completo com tudo que você precisa no seu dia a dia. São quase 30 mil produtos à sua disposição. Conheça também nossa loja virtual. Acesse eletricafutura.com.br e tenha milhares de ofertas na palma da sua mão com descontos exclusivos. Elétrica Futura, 23 anos iluminando o seu dia a dia.